Você está ouvindo o programa Reflexão à Luz da Palavra, com o pastor Paulo Reis. E eu já te disse hoje, o seu amigo pastor Paulo Reis, sou eu, de segunda a sexta, das 12 às 13h30, das 12 às 13, quarta e sexta às 13h30, é ou não é, pessoal? Então, meu irmão, um abraço para você que já está com o pastor. E falando você que está com o pastor, nós vamos entrar na palavra. Programa ao vivo é assim, né, irmão? É tanta coisa, mas Deus dá a gente a graça, a sabedoria para a gente operar aqui o que tem que fazer para que o programa chegue aí na sua casa da melhor forma possível, tá bom? Eu quero mandar um áudiozinho aqui da minha querida princesinha Jasmin. Jasmin, ela mandou aqui pro pastor. Escuta isso. Papai, eu te dou um beijo, eu tô parando. Papai, eu te dou um beijo, tal. Que lindo, gente. Olha só. A paz do Senhor, pastor Paulo, um beijo. Aí ela disse, a paz do Senhor, pastor Paulo, um beijo. Jasmin, um beijo para você. A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sempre na sua vida, tá bom? Esteja também na vida do seu vovô Reis, na sua vovó Dedé, na sua mamãe Ana Lara, a vida do seu pai, o Vinícius, e do seu irmãozinho que está chegando. E também um abraço para a Júlia, sua titia, e seu titio, o Bernardo, né? Um abraço para vocês aí, tá joia? Gente, vamos na palavra de hoje. Palavra de hoje, dia 10 de novembro de 2025, 12 horas e 26 minutos. Eu trouxe uma palavra ontem na igreja, no culto pela manhã e no culto da noite. Ontem, Santa Ceia, culto maravilhoso. Falando em maravilhoso, vocês estão vendo aqui um ripado que foi colocado atrás aqui, ficou bonito, né? Glória a Deus. A gente vai melhorando a cada dia, né? Tem que ser assim, devagar e sempre. Tá certo? Então vamos na palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que foi trazida ontem. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 27. Você que estava aqui ontem, você tem a oportunidade de ouvir de novo. E você que não ouviu, tem a oportunidade de ouvir pela primeira vez. Jesus disse assim no versículo 27 em diante. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha o que diz esse versículo. Considerai os lírios, como eles crescem. Há muitas espécies de lírios. Há lírios que não têm cheiro, mas que é lindo. E a espécie de lírio que tem cheiro, perfume, de cores diferentes. Há lírio baixinho, mais alto. Tem lírio que chega até quase 2 metros de altura, sabia? E ele diz que é para a gente observar eles como crescem. Eles crescem sem ninguém ter que ajudar. Às vezes lá no deserto, no meio do seco você encontra, ou de repente num vaso aonde você cuida, ou talvez aí no jardim da sua casa. Mas ele diz, observa eles, como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E é verdade, gente. Eu fico imaginando como Salomão usou roupas bonitas de linho, de tecidos importados. Que glória, que honra. Que glorioso eram as vestes dele, no sentido humano, né? Você pode imaginar as roupas de Salomão.
Mas Jesus falou que nem Salomão, em toda a sua glória, no melhor momento de Salomão, no melhor momento de riqueza, ele não se vestiu como o lírio. O lírio, ele cresce, exala o seu cheiro, sua beleza de cores, e ele não trabalha, eles não trabalham, não fiam, e ali eles crescem porque Deus cuida deles. Porque Deus cuida de tudo. Ele cuida da natureza, dos pássaros. A Bíblia diz aqui em Lucas 12, em diante, lá na frente, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Olha o versículo de número 28. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Quem é mais importante para Deus? Qual é a criação mais perfeita que Deus criou no sentido da manifestação dele? É o ser humano. Na verdade, o ser humano foi uma criação perfeita, nada se compara à criação do ser humano. É muito perfeito. Eu fico imaginando, a gente enxerga, você fecha os olhos, abre os olhos, você vê tudo, vê perto, de longe. Os seus ouvidos, você escuta barulhos de longe, escuta tudo. Eu fico imaginando as narinas, a gente respira o fôlego de vida. Sem ele você não consegue sobreviver 2, 3 minutos, já era. E a gente respira. A nossa boca, nós falamos, alimentamos, rimos, cantamos, o paladar na boca. O nosso cérebro, que a gente guarda na memória, lembra de tudo, é tão perfeito, gente. Meu Deus. Tem uma força única, exclusiva. A vida que está em nós, que nos mantém vivo. Os órgãos funcionando, cérebro, pulmão, coração, rins, fígado, baço, pâncreas, o sangue nas veias, a bexiga, estômago, os ossos, nervos, pele. Como Deus criou tão perfeito, o equilíbrio para a gente andar. Você senta, deita, levanta, corre, pula. Como Deus nos criou perfeito. Mas o pecado é que atrapalha tudo. O Satanás maligno, o anjo caído, ele vem para atrapalhar, veio para isso. Mas Jesus veio para dar vida e recuperar o homem e continuar abençoando o ser humano. Então Deus nos veste, porque o próprio Jesus falou, quanto mais a nós, homens de pequena fé. Deus cuida de você, igreja. Deus guarda você, protege você. Olha o 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Essas duas palavras, não pergunteis, inquietos. A gente está sempre perguntando o que eu faço, o que eu como eu vou resolver, em que atitude, corre para lá, anda para cá, preocupa, se desespera,
se arrepende porque fez algo que não devia ou não esperou. A gente está sempre assim. E ele diz: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. Não andeis inquietos. Para quê? Fica em paz, tranquilo. Deus está no controle de tudo. É ou não é, pessoal? A gente vai aprendendo. Olha o 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ele diz que os gentios procuram essas coisas o tempo todo. Mas o vosso Pai, Ele sabe, nosso Deus, sabe de que nós precisamos de tudo. Ele sabe. Ele que nos criou com as necessidades. E Ele criou todas as coisas para suprir as nossas necessidades. Então, Ele não vai deixar faltar. Ele é o bom Pai. O próprio Jesus disse: vocês que são pais, mas não são como Deus, vocês dão aos vossos filhos coisas boas? Quando pedem pão, vocês nunca vão dar pedra, e quando pedem peixe, vocês nunca vão dar serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial. A questão é que muitas das vezes a gente fica inquieto, desesperado, porque tem que ser assim, tem que acontecer. E, na verdade, a gente tem que acalmar o coração e confiar no Senhor. E não fique perguntando para ninguém, nem para Deus, nem dentro de você. Esqueça, fique tranquilo, faz a tua parte, gasta seu tempo com aquilo que é bom, busca o reino, busca as coisas do alto e deixa Deus agir. Olha o versículo de número 31. Mas, ou melhor, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino. Antes de tudo, orar, pensar no reino, ler a Bíblia, refletir, fazer tudo aquilo que o reino aprova, fazer tudo aquilo que quem vai entrar no reino, que quem já está no reino, está fazendo, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus fez, né? Antes, buscai o reino de Deus. Esse reino, a gente pode dividir ele em dois reinos, que é um mesmo. O reino que Jesus inaugurou aqui, esse é o reino físico, e ele disse assim, que quando nós obedecemos, nós seremos abençoados com o reino vindouro e o reino que já está em nós. Nós somos guiados por ele, que é o rei do reino. Ele é o grande rei, né? E ele diz: se nós buscarmos o reino, aí ele diz que em cima, essas coisas de cima aqui, que tudo que nós ficamos precisando, que a gente precisa, que a gente fica desesperado quando nos falta, corre atrás e fica perguntando, indagando, querendo saber. Ele diz que quando nós buscamos o reino, essas coisas, é o Deus de Israel, nosso Pai, que nos acrescenta. Ele vai acrescentar na sua vida. É mais ou menos assim, você busca o reino e ele te dá tudo o que você precisa. Claro que nós vamos trabalhar, lutar, esforçar, e ele te dá o que você precisa no sentido de te orientar, te dar direção, te proteger, abrir portas. E as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural. Quantas pessoas dessa igreja são abençoadas? Por que eles são abençoados? Porque eles estão buscando o reino. Eles estão preocupados, sendo fiéis. Você que é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, não pare não. Faz parte do reino. Não deixa ninguém tirar isso da sua cabeça. Deus criou na palavra, Deus ensinou, faz parte. Você está buscando o reino, tem muitas formas.
de você buscar o reino. Tudo isso faz parte de quem vai morar no reino eterno. E o outro reino é quando Jesus vier, nos confirmará completamente esse reino. E lá nós estaremos com ele para sempre. Olha o 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ô gente, esse versículo é maravilhoso, hein? Não temas, não tenha medo, irmão. Não fique preocupado o que você tem hoje, o que vai fazer amanhã. Não, descanse no Senhor. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu falei isso ontem no culto. Deus sentiu alegria, prazer em nos dar. Nos deu, transferiu para nós. Ele te deu o reino. Você pode imaginar as coisas que estão no reino, as riquezas, porque tudo pertence a Deus. Foi Ele que criou, nada é de ninguém. O diabo não tem nada. Nós somos herdeiros com Cristo. É com Jesus que nós somos herdeiros. E Ele nos agradou em nos dar o reino. E Deus nos amou de tal maneira que nos deu teu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz por nós. E levar sobre Ele nossas dores. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53. E Ele nos deu, já é nosso. Você não tem que pagar por Ele, pelo reino. Você não tem que negociar o reino. Não. Você só tem que buscar o reino. Busque Ele. Clame, ore. Pense nele. Viva Ele. Ele já te deu. É seu. Irmão, a saúde é sua, a vida boa, no sentido de vida com Deus. Porque vida boa é vida com Deus, né, pessoal? Você lembra daquela propaganda antiga que um senhor falava assim, ó, vida boa é essa aqui, fora disso aqui não tem vida não. E eu posso te dizer, sabe o quê? Vida boa é com Jesus, querido. É no reino. Se você enfrenta as coisas do dia a dia com força, porque Jesus te fortalece. Você viva cada momento na expectativa, na consciência de que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus te fortalece. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Você recebe essa palavra aí, irmão? Já é seu reino. Não chore não. Não entristeça não. Alegra teu coração. Você entende isso? Não deixe o diabo colocar pensamentos contrários na sua mente. Que você não tem, que você não é nada, que você é humilhado. Não. É só você tomar posse. O reino já é seu. O Pai agradou em te dar. Você pertence ao reino dos céus e não às trevas. Saia daí. Venha. Vamos lá. Vamos viver a Cristo. Tá bom, pessoal? Recebe essa palavra para a sua vida. Tome posse.